Gênesis 41. Enquanto você procura aí, eu quero fazer uma provocação com você. Foi Deus que livrou Daniel da cova dos leões? Alguém já falou foi aqui rapidinho. Foi Deus que livrou Daniel da cova dos leões? Sim? Certeza? Tá sem coragem? Não tem certo nem errado. Depois nós vamos falar. Gênesis 41, versículo 28. Bem, todo mundo achou? Diz assim: E esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. E tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem há o Espírito de Deus? Até aí. Amém? Fala para o seu irmão assim: se prepara, porque Deus hoje quer te pegar. Não fuja. Pode aceitar. Se Deus quer te pegar, não fuja. Eu vou voltar na provocação. Foi Deus que livrou Daniel da cova dos leões? Acho que foi a comunhão que ele tinha com Deus. Na verdade, o texto diz exatamente assim, ó. O rei perguntou: Daniel está aí? Seu rei teve poder para te livrar? Ele respondeu: ó rei, vive para sempre. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que eles não me fizessem mal. Por quê? Porque foi achado em mim inocência diante dele. E contra ti, Senhor, rei, eu não cometi nenhum delito. Quem livrou Daniel da cova dos leões? Quem livrou? Acabei de falar o versículo, qual é a dúvida? O anjo? Vou falar de novo então. Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Por quê? Foi achado em mim inocência contra Deus. E contra o rei eu não cometi nenhum pecado. Quem livrou Daniel das covas dos leões? Ele mesmo se livrou. E o texto aqui vai falar, irmãos, sobre José. Quem não conhece a história dele, eu vou recapitular aqui rapidamente. Ele era um dos filhos de Jacó e ele teve 2 sonhos. E os sonhos eram direções de Deus para a sua vida.
E um dos sonhos, os feixes de trigo se dobravam diante dele, inclusive os do seu pai, da sua mãe. Eram dois sonhos, né? Um, os feixes se dobravam, e o outro eram as estrelas e o sol e a lua, que eram a representação dos seus irmãos e do seu pai e da sua mãe. E quando ele tem esse sonho, né, ele conta para a sua família e ele espera que a sua família o receba com uma boa notícia. Era uma novidade, ele seria provavelmente um destaque diante de Deus, mas o que gerou na sua família foi inveja, e então eles decidiram vendê-lo. E ele foi vendido, depois ele foi preso, depois ele se tornou escravo, aí depois ele ficou um período na prisão, até que chegou o momento em que Deus preparou todas as coisas. Não vou falar sobre o processo dele, eu quero falar sobre posicionamento. E então, para que Deus realmente cumprisse aquilo, Deus o levou a situações muito difíceis que na maioria das vezes, ou na maioria das pessoas, era certa o negar da fé. Como é que Deus me dá um sonho de algo que pode ser glorioso, e aí a primeira coisa que me acontece, eu sou odiado pelos meus irmãos, depois eu sou vendido por eles, depois eu me torno escravo, depois eu sou levado para outra cidade, depois mentem sobre mim, me incriminam, sou preso. Certamente, irmãos, uma pessoa que não tem relacionamento com Deus teria abandonado a sua fé. Certamente, fato. Mas a Bíblia diz que quem é chamado por Deus, quem é escolhido por Ele, não pode morrer sem dar fruto. Quem é escolhido de Deus tem visão de Deus, tem posicionamento de Deus. E o que nós precisamos entender, irmãos, é que no nosso caminhar vale mais o que Deus fala, vale mais o meu posicionamento diante daquilo que Deus fala sobre mim do que qualquer outra coisa. Se José parasse para ouvir as circunstâncias, se ele parasse para analisar o seu dia a dia, se ele parasse para ver tudo aquilo que acontecia na vida dele, né, como é que parece que Deus não tinha nenhuma boa notícia para dar para ele? E a maior boa notícia, irmãos, que eu e você podemos receber é que Deus um dia me escolheu e Ele te escolheu e Ele enviou o seu Filho para que o meu pecado e o seu fosse perdoado, fosse apagado, fosse tirado da nossa lista de dívida. Essa é a verdade da graça sobre a minha vida e sobre a sua, que a gente não merecia, mas Ele morreu por nós. E eu fiz a provocação de Daniel justamente por causa disso, porque muitas das vezes, irmãos, nós queremos passar para Deus ou passar para o próximo a responsabilidade que cabe em nós. Deus me deu e deu a você ferramentas, deu instrumentos, deu orientações e deu um manual para que você siga e você execute as suas ordens. Deus não precisa fazer aquilo que eu e você precisamos fazer. É claro que no caso de Daniel ali, o anjo foi movimentado para fechar a boca do leão. Mas por quê? Porque nele não havia culpa. E se ele fosse culpado? É por isso que o interessante do texto é falar sobre o posicionamento de Daniel. Do posicionamento dele, da postura dele. Você vê que quando ele é lançado na cova, ele não está desesperado, ele não está nervoso, ele não está preocupado, ele não está angustiado. Porque quando você serve a Deus, irmãos, a primeira coisa que precisa reinar na sua vida é paz. A Bíblia diz que Jesus ele me dá a paz que excede todo entendimento. O que isso significa? Que nos tempos de crise, nos tempos da má notícia que o mundo pode me oferecer, Deus ele pode gerar em mim paz, porque eu descanso nele. Por isso que quando ele falou lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. A palavra usada lá de alívio é Shabat, que é a mesma palavra que foi usada quando Deus descansou. O descanso do cristão, irmãos, não está nas férias, né, embora sejam boas, não estão nas viagens. O descanso do crente está em Cristo. Porque só Ele tem a capacidade de oferecer paz nos dias maus.
E aqui, quando a gente vê a situação, voltando lá no José, o faraó recebe uma notícia através de um sonho e ele não compreende o que vai acontecer. Ele vê ali 7 vacas gordas. E de repente ele vê 7 vacas magras, e essas magras eram feias. E o texto vai dizer que eram feias, que eram horríveis de aparência, e elas, quando subiam, elas comiam as vacas gordas. E depois ele tem no mesmo continuar do sonho, ele tem sobre espigas, e é praticamente a mesma situação, eram fartas e outras que eram feias, eram secas. E isso tinha uma representatividade diante de Deus. E o faraó, ele fica incomodado. E aí a gente sabe que nesse tempo José estava preso. Mas alguém se lembrou de José. Mesmo nos dias de maior dificuldade, irmãos, nos dias de maiores aflições, sempre tem alguém que vai lembrar do seu nome. Que Deus é o primeiro que movimenta isso. Foi Deus que propôs o desafio, foi Deus que propôs o sonho, foi Deus que movimentou o faraó. E então alguém se lembra, quando eu estava preso, né, eu conheci um homem lá que revelava sonhos. Ele revelou um sonho sobre a minha vida e se cumpriu. Isso incomoda o faraó e fala assim, então traga rápido. Porque ele já tinha reunido todo mundo que tinha capacidade para fazer. Olha que interessante isso. O faraó tinha reunido todas as pessoas que tinham capacidade de entender sobre aquele assunto. Ninguém foi capaz. Mas de repente um preso, que havia sido ali se esquecido durante 2 anos, é lembrado, olha, eu conheço alguém. Eu conheço alguém que ele interpreta sonhos. O faraó abandona todas as pessoas que estavam lá. Todo mundo ali. Traga esse rapaz aqui. Então preparam José. Dão um choque de realidade nele. Trocam suas vestes. Prepara, porque para chegar diante do faraó não era de qualquer jeito. Não era com qualquer roupa. Não era nem com qualquer cheiro. Então prepararam ele para que ele chegasse lá. E aí a gente leu aqui o que ele se posiciona. Ele se apresenta diante do rei. E a primeira coisa que ele fala é assim, eu não tenho capacidade para interpretar nada. E de repente essa também parece para o faraó uma má notícia, porque assim, ele dispensou todo mundo que podia. Se ele consultou todo mundo que podia, como é que ele traz alguém que não tem a capacidade? Mas a revelação vem logo na sequência. Mas eu sirvo a Deus, e meu Deus, Ele conhece todas as coisas. Se você está aqui hoje, irmãos, para ouvir essa palavra, você precisa entender que se Deus te escolheu, irmãos, Ele precisa que você use tudo aquilo que Ele deu de ferramenta para você, para que o nome dEle seja glorificado. E todas as situações que aconteçam na minha vida e na sua, tenha em nós o poder de executar a sentença. A palavra para nós é hoje que Deus te deu o poder e autoridade para executar a sentença que já foi liberada no céu. Então nós precisamos, irmãos, nos posicionar. Deus já te deu a estratégia, Deus já te deu as ferramentas. Ele precisa que você execute aquilo que Ele já determinou. Ele criou a situação aqui, irmãos, não era para que o faraó fosse conhecido, não era para que José fosse o famoso da história, não. Ele preparou toda essa situação para que a palavra dele não caísse por terra. A execução do sonho só se concretizaria quando todas as etapas do processo fossem realizadas. Pastor, mas aí eu preciso ser vendido, eu preciso ser invejado. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando assim, qual foi o posicionamento de José diante das situações? Qual é o nosso posicionamento diante das situações? Olha o que a gente tem visto aí na natureza. Eu estava pesquisando sobre os acontecimentos que tem, né? Eu fiquei chocado porque a gente teve um terremoto na Venezuela há pouco tempo.
Aliás, foram dois, né, simultaneamente. Na sequência, agora teve na Colômbia, na sequência teve lá na Indonésia. E aí eu fui pesquisar por que está acontecendo isso recorrentemente, né? E aí eu fiquei mais espantado ainda, porque numa pesquisa que eu fiz num site nacional que controla todos os eventos climáticos do mundo, só até o dia de hoje ocorreram 561 eventos climáticos com mortes. 561. Desde ciclone, enchente, terremoto, incêndio, dos mais variados e das mais variadas regiões. Já está até alcançando o Brasil, né? No Rio Grande do Sul já teve ciclone. Eu fiquei pensando, a terra está clamando por uma ação divina. Está clamando, irmãos. Ela está manifestando simplesmente o resultado do plantio do homem sobre ela. E Deus deu a mim e a você, irmãos, poder e autoridade para que essa terra seja diferente, que ela seja conduzida por pessoas que têm poder e autoridade de mudar não só o físico, mas mudar o espiritual. Era isso que Deus foi propor para José aqui. E quando ele propõe o sonho para Faraó e o José vai e interpreta, ele faz o quê? Ele procura alguém que tem autoridade. Ele procura alguém que tem conhecimento. Ele procura alguém que tem habilidade. Não! O que o Faraó olha? Haveria alguém nessa terra como este homem que tem o Espírito de Deus. Você não tem o Espírito de Deus? Você não tem o Espírito de Deus? O Espírito de Deus que estava em José é o mesmo que está em nós. E Deus deu a ele poder para fazer o quê? Suprir a fome da terra. Se nós analisarmos o texto, irmãos, a fome não foi para o Egito. O problema não era do Egito. O problema naquele tempo foi para todo mundo. A promessa de abundância era para a terra inteira. A promessa de fome era para a terra inteira. Tudo seria impactado por causa do sonho do Faraó. E pasmem, Faraó nem era crente. Deus quer hoje quebrar paradigmas da nossa vida, irmãos, porque a gente idealiza uma situação que na maioria das vezes ela não ocorre. Na maioria das vezes a gente quer dar soluções para as situações, jogando a responsabilidade para Deus, jogando a responsabilidade para o outro, jogando a responsabilidade para o próximo, ou jogando a responsabilidade para a palavra. Olha, porque está escrito na palavra. Não, irmãos, o que movimenta o reino espiritual é o seu posicionamento de fé em Cristo. É isso que vai fazer a diferença. É o posicionamento e as pessoas precisam reconhecer isso. Deus colocou José para que o mundo reconhecesse que sem Deus não haveria abundância. E que mesmo no tempo de crise, quem poderia dar solução era aquele que tinha o Espírito de Deus. Esse mundo aqui, irmão, só pode ter solução para as suas circunstâncias através daqueles que têm o Espírito de Deus. São aqueles que são guiados pelo posicionamento diante de Deus. Por isso que eu fiz a provocação de Daniel. Porque é muito fácil eu falar assim, foi Deus que livrou. Não, irmãos. O que movimentou Deus livrar foi o que Daniel tinha dentro dele. Ele não se omitiu do problema. Ele foi condenado por orar. Ele não mudou o seu posicionamento, ele não mudou a sua essência. Ele permaneceu naquilo que ele foi chamado. Por isso que ele foi salvo. Porque talvez o anjo pudesse descer lá e olhar os leões. Falei, e aí, leão, tá com fome? Como é que vocês estão aí? Falei, esse Daniel aí não vale nada. Melhor morrer. Vim aqui, mas o trabalho é em vão. Não foi isso. Quando o anjo chegou lá, ele viu o quê? Ele achou alguém que era segundo o coração de Deus. Não tinha culpa. Não tinha pecado. Não tinha nada que o condenasse. O que vai salvar, irmãos, nós, não é Cristo.
eu garanto a salvação. Ele mostrou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem que andar no caminho, quem tem que andar na verdade, quem tem que ter vida? Eu. Ele me mostra como tem que ser feito. Ele me dá a ferramenta necessária. Ele me dá a orientação, ele me dá a instrução. Ele levanta pessoas às vezes para me ajudar, para interceder por mim. Mas quem tem que trilhar o caminho sou eu. Quem tem que determinar as coisas sou eu. Quem tem que se posicionar diante das situações sou eu. E se você analisar a Bíblia, você vai ver que isso acontece de forma recorrente. Os maiores eventos que tem climáticos da Bíblia são porque homens de Deus determinaram. Quando o povo está diante do Mar Vermelho, eles falam: Moisés, vai orar. E aí sabe o que Moisés faz? Vou orar, o povo está pedindo, eu vou orar. Quando ele vai orar, Deus fala para ele: por que clamas a mim? O cajado já está na tua mão. A autoridade já foi estabelecida. Toca nas águas, dá ordem e acontecerá. O cajado se aproxima da água, a água já não se contém, já começa a se mover. Quando Josué dá ordem para o sol e para a lua, não se movimentem. Sabe o que aconteceu com eles? Não se movimentaram. Então, o que vale, irmãos, diante de Deus é o nosso posicionamento. O mundo hoje está esperando uma igreja que se posiciona e que viva como igreja. O problema é que a gente quer passar o nosso papel para frente. A gente quer colocar a responsabilidade de Deus. Eu orei, se Deus não fez, aí é o problema de Deus. Não, irmãos. O pastor Marcelo falou que se você orar e tiver fé, tem que acontecer. Então, assim, ou eu não estou orando, ou eu não tenho fé. Então o problema nunca é de Deus. O problema é como é que eu estou me posicionando. Como é que eu estou aceitando aquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Às vezes a gente está, irmãos, dentro da casa de Deus, mas está longe de Deus. Pasmem. E o texto vai falar aqui, irmãos, que pelo posicionamento de José, pela ordem de José, pelo projeto idealizado por José, é que as coisas no Egito começam a ter, não só para si, mas tem para dar. E é interessante que o problema que foi do sonho do faraó no Egito, o Egito se tornou a fonte de fartura do mundo inteiro. Sabe o que significa? Na maioria das vezes aqui, as pessoas que precisam lá de fora, eu sou o Egito que tem toda a fartura que o mundo lá fora precisa receber. Só que eles precisam encontrar o quê? Qual é o caminho? Por enquanto eles somente estão lá fora com fome, sedentos, precisando da boa palavra, e a boa palavra está em mim, está em você. Então nós não podemos, irmãos, fugir daquilo que nós fomos chamados. No livro de Lucas, no capítulo 10, tem uma história bem famosa. E tem até é engraçado que o tema diz assim, o bom samaritano. E é uma parábola que Jesus está contando que o pessoal queria pegar Jesus, né? E eles começam um debate com Jesus a respeito de quem seria o próximo. Jesus aborda para eles e fala, qual é o mandamento de Deus? Eles falam, amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, e o próximo como a ti mesmo. E eles perguntam, então quem é o próximo? E Jesus vai contar uma história para eles. Fala, olha, tinha um viajante que foi... Ele se encontrou com salteadores, com ladrões, e roubaram ele, bateram nele e deixaram ele largado no caminho. E aquela rota era uma rota de transição entre cidades. E aquele homem machucado, esticado ali no chão, de repente vem alguém que é chamado de sacerdote. E esse sacerdote, ele tem o quê? A responsabilidade do cuidado da casa de Deus, da palavra de Deus, de preservar o mandamento de Deus. E sabe o que ele faz? Ele vê aquele homem ferido e a Bíblia diz assim que ele passa de largo. Ele nem se aproxima, ele não chega perto, ele não quer contato com aquilo. E aquele homem permanece caído no chão. Passa-se o tempo, vem um levita,
O levita, né, ele é responsável pelo templo, pela preparação das coisas do templo. Tudo aquilo que era sagrado, para se movimentar, tinha que ter a mão de um levita. E a Bíblia diz que o levita, que é aquele homem de Deus ali, responsável pelas coisas sagradas de Deus, olha para aquele homem caído e passa de largo. Não se aproxima, não quer contato, não quer ação. E a Bíblia diz que depois vem um homem, um samaritano. A Bíblia não fala qual é o seu nome, não fala a região e também não fala que ele era bom. E é aí que eu gosto do texto, porque o texto não fala que o samaritano era bom. Né? Quem deu o tema, porque o tema não estava na Bíblia, né? Pessoas que colocaram para organizar o tema, colocaram que era o bom samaritano pela sua boa atitude. Porque o samaritano vem, e a Bíblia diz assim que ele moveu-se de íntima compaixão. A Bíblia não fala que Deus o tocou. A Bíblia não fala que Deus falou para ele, ajuda. A Bíblia não dá nenhuma orientação de que Deus teve alguma intervenção no que aquele homem iria fazer. Mas aquele homem, ele é movido de íntima compaixão. O seu coração não resiste em ver alguém sofrer e não fazer nada. Então ele se movimenta. A Bíblia diz que ele se apresenta diante daquela pessoa doente. Ele passa remédio nos seus machucados. Ele ata os seus machucados. Ele oferece azeite e vinho para ele. Pega ele, coloca sobre o cavalo, leva ele até uma estalagem. Paga a sua estadia. E ainda fala assim, olha, se ele usar mais além daquilo que a gente tem planejado aqui, que eu já paguei, quando eu voltar pelo caminho, eu pagarei o restante da dívida. E o texto então vai falar que Jesus, terminando a história, devolve para quem o perguntou, então quem é o próximo? E ele fala, o próximo é aquele que tem a necessidade. E Jesus dá uma resposta fantástica para ele. Faça isso e vivereis. O texto aqui vai me dar uma orientação, irmãos, de que Deus já me escolheu, Deus determinou o que eu tenho que fazer, as armas que eu tenho que fazer, eu tenho que orar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que lutar com armas espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as ações demoníacas nas regiões celestiais. Deus já me deu a estratégia, deu a orientação, eu preciso executar o que Ele me ensinou. Eu não tenho mais que colocar, irmãos, Deus proverá, Deus fará, Deus isso, Deus aquilo. No dia que Deus me tocar, no dia que Deus me mover. Não, irmãos, Deus já te escolheu, já te nomeou, já te deu uma ordem. Vá, dê fruto e que o seu fruto permaneça. Entende, irmãos, a grandiosidade da sua vida diante de Deus? Preciso de um José para saciar a fome de uma terra inteira. Imagina quantos nós aqui, ó. Mas sabe o que está acontecendo? A gente está parando de ouvir a orientação do salmista. O salmista diz assim, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu Deus, Ele não dorme, Ele não cochila. O meu Deus não muda de ideia, o meu Deus não muda de opinião. O meu Deus continua no propósito que Ele estabeleceu sobre a minha vida. Quando a gente, irmãos, para de olhar para os montes, para de olhar para o alto, a gente começa a olhar para o chão. E no chão não há saída, no chão há questionamento, no chão há dor, no chão há morte. Que quem morre é enterrado, né? Tá no chão. A solução para aqueles que estão em Cristo, irmãos, é permanecer olhando para Ele. A Bíblia diz assim que olharam para Ele e foram iluminados, os seus rostos não serão mais confundidos. Eu e você, irmãos, fomos chamados para ter o privilégio de andar segundo a vontade de Deus. E a gente não pode retroceder no tempo, irmãos, e viver lá no tempo de Ezequiel.
Que a Bíblia diz no tempo de Ezequiel, as pessoas abandonaram o amor a Deus, abandonaram seguir a Deus, abandonaram os projetos de Deus, os propósitos de Deus. E Deus envia um profeta e ele fala: olha, eu procurei alguém na terra para estar na brecha, mas eu não achei ninguém. E o texto vai falar: por isso a terra pereceu no juízo. Você, irmãos, tem uma incrível responsabilidade gloriosa de ser escolhido por Ele. Você consegue compreender, irmãos, a grandiosidade de Deus e Deus me chamar pelo meu nome? E falar: você escolheu estar na igreja? Não, não. Eu escolhi para que você estivesse lá. Fui eu que te separei. Fui eu que te vi atrás das malhadas. Fui eu que olhei e vi que onde ninguém te via. Fui eu que olhei para Lodebar, no lugar de esquecimento, e falei: não, tem alguém lá que tem uma promessa e um propósito que precisa ser restabelecido. Deus olhou para mim e para você, irmãos, e já determinou para nós o que precisamos fazer. Por isso que não perca tempo, irmãos, com as coisas que o mundo oferece, porque o mundo vai oferecer o quê? Dores. Dores. Foi o que o mundo ofereceu para José. Ah, José, você quer ser usado por Deus? Você quer ser um servo de Deus? Quer que até as estrelas se sujeitem? Então tá bom. Nós vamos te quebrar. No seu emocional, nós vamos te quebrar no seu físico. Então venderam ele. Levaram ele como escravo. Mudaram a sua região. Mudaram a sua língua. Mudaram a sua localidade. Mudaram a sua composição. Mudaram a sua história. Mentiram sobre ele. Mudaram a sua liberdade, ele foi cativo. Mas não conseguiram mudar a essência que Deus tinha colocado dentro dele. Irmãos, podem nos atacar na nossa área física, podem nos atacar na nossa área emocional, irmãos, mas a nossa área espiritual não pode ser abalada por nada, porque a minha fé precisa estar fortalecida naquele que me chamou. E aí a fé, ela tem poder de fazer o quê? Mover montanhas. A fé, ela tem o poder de agir e de mover o sobrenatural. É a fé que determina, irmãos, a execução de todas as coisas. Por isso que nós não podemos passar a responsabilidade. Não, isso aqui é só coisa de pastor. Isso daqui é só... isso daqui é Deus que tem que fazer alguma coisa. Se Deus não fizer... Não, irmãos. Deus te escolheu. Fala para o seu irmão: Deus te escolheu. Não, mais forte, fala aí: Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Então não fuja daquilo que Ele propôs sobre a sua vida. Não adianta, irmão. Se você quiser dar uma de Jonas, Deus está me falando aqui, ó. Tem um Jonas que está querendo fugir, mas Deus está te falando: se você fugir, eu vou lá te buscar. Não vai ser glória, não, irmãos. Às vezes é glória. Eu vou lá e Deus vai me buscar. Cuidado. Que Jonas falou, quando Jonas foi orar, ele falou assim: eis que Deus me colocou no ventre do abismo da morte, para que de lá eu me reerguesse. Deus está dando uma orientação fácil para nós, irmãos. Eu sou o caminho, siga por ele. Eu te escolhi, produza. O que você precisa de Deus, irmãos, já foi estabelecido no reino espiritual. Paulo diz assim: porque Deus já me abençoou nas regiões celestiais com toda a sorte de bênçãos. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso ser abençoado na minha vida espiritual já foi deliberado no céu. Só precisa que eu preciso tomar posse. Sabe o que significa tomar posse? É tomar posição. Posição.
eu preciso de uma saída, eu vou fazer um propósito com Deus. E eu vou orar. E acontecerá. A Bíblia é bem clara, irmãos. Quem ora, Deus ouve. Por que procura saídas onde Deus não está? Se entregue para Ele, irmão. Coloque diante dEle. É claro que eu estou dando posições para que Deus haja, mas é o meu posicionamento que move a ação de Deus. Nem sempre em todas as circunstâncias. Muitas das vezes, irmãos, é Deus quem age em nosso favor e a gente nem sabe. Mas é pelo meu posicionamento que diz como que Deus age por mim. Quando foi feito o decreto lá para que ninguém pudesse consultar nenhum Deus, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles procuraram em Daniel algum defeito na sua vida e não acharam nenhum. Aí eles falaram o quê? Vamos procurar então nas leis do seu Deus. Procurar nas leis, olha só, fez o povo estudar a lei para buscar algum defeito. Não encontraram nenhum. Vamos fazer o que então? Então vamos inventar uma situação para pegar ele. Eles inventam a situação. Eles enganam o rei. Mas nada, irmãos, passa desapercebido pelos olhos de Deus. Nada. Deus, Ele contempla todas as coisas. Deus, Ele contempla todas as coisas. Vou falar de novo que você não entendeu. Deus, Ele contempla todas as coisas. 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 Ele contempla o coração sofrido. Ele contempla o coração que chora. Ele contempla o coração angustiado. Mas é o coração contrito que fará com que ele movimente para que todas as outras coisas cessem. Por isso que a minha vida e a sua, irmãos, diante de Deus, não pode passar responsabilidade para Deus. Se Deus já determinou na minha vida e na sua, irmãos, faça. Ah, pastor, mas eu não tenho capacidade. Acho que essa palavra veio justamente para eu pregar mesmo. Um dia a Júlia me perguntou, pai, como é que você escolheu para ser pastor? Eu falei, por mim eu não era pastor. Ela ficou chocada assim. Como não? Eu falei, não fui eu que escolhi, foi Deus que escolheu, foi Ele que falou para mim que eu seria. Nem me deu opção. A gente gosta da opção. Porque a gente quer justificar, se não deu certo é por causa disso. Não. Se Deus te escolheu, e eu creio que todo mundo que está aqui hoje, Deus escolheu, e aquele que vai acompanhar pela internet, Deus te escolheu, Deus te designou, porque a palavra de Deus, ela não sai por aí para não fazer nada, não, ela sai com objetivo, com propósito. O profeta vai falar que ela não sai de Deus vazia. Ela sai com objetivo e com propósito estabelecido. E a palavra que está sendo designada para nós hoje, irmãos, é que incapacidade, irmãos, não é problema para Deus. Idade não é problema para Deus. Dificuldade intelectual não é problema para Deus. Dificuldade de fala não é um problema para Deus. O único problema para Deus é um coração que não aceita a sua vontade. É por isso que a Bíblia diz que quando o Espírito falar, não endureçais o vosso coração. Mas seja o quê? Um coração aberto e sensível para que Deus opere através de você. Porque se fosse por capacidade, irmãos, poucos seriam os pregadores.
Mas a Bíblia diz assim que Deus, lá no livro de 1 Coríntios, diz assim, que Deus é quem capacita o homem a executar os desígnios de Deus. Irmãos, vou te contar um segredo aqui, ó. Essa terra aqui tem cerca de 8 bilhões de pessoas aproximadamente hoje. 8 bilhões de pessoas. E eu garanto para você, sem medo de errar, não existe uma pessoa nessa terra, sem medo de errar, não existe uma pessoa nessa terra capacitada para executar os projetos de Deus. Ô pastor, como assim? Porque a Bíblia, irmãos, se você ler a Bíblia uma vez, duas, 10, 20, 30, 40, 50 vezes, todas as vezes que você lê a palavra, ela se renova. A Bíblia diz assim que toda vez que você ora, que você intercede, que você se aprofunda no relacionamento com Deus, Deus ele dá a você a revelação de mistérios que a terra ainda não conhece. Paulo vai dizer assim, aquilo que o ouvido não ouviu, o olho não viu, não chegou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Então se as coisas não foram reveladas, o ouvido não conhece, os olhos não viu, como é que eu tenho pessoas capacitadas na terra para fazer as coisas que Deus determinou? Não tem. Mas a Bíblia diz assim, aqueles que Deus escolheu, Ele também elegeu, e aquele que elegeu, Ele predestinou, e aquele que predestinou, Ele determinou que execute as coisas dEle. Então, se o seu problema, irmãos, era ter capacidade, não temos, não conhecemos, não sabemos todas as coisas, mas aquele que tem disponibilidade para ouvir a Deus, esse conhece novidades que o mundo inteiro não conhece. Só olhar o caso de José aqui, irmão. A revelação foi para o faraó, da onde? Do Egito. A interpretação foi para quem? Foi para o faraó e para aqueles que estavam ali na sua presença. Mas a extensão da revelação da palavra de Deus foi para aquele que nem conhecia, não sabia, mas teve necessidade porque a palavra de Deus alcançou a todos. Então não adianta você falar para Deus. Sabe por que Deus está falando isso? Porque Ele não quer que você fale assim, Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não tenho capacidade. Senhor, eu cheguei agora na igreja. Senhor, eu sou visitante. Fui hoje pela primeira vez. Não sei nem o que está acontecendo. Você nem quer ser crente. Toda capacidade, todo dom perfeito vem de Deus. E Ele derrama a todos aqueles que querem, de forma deliberada, sem exceção, mas para que todo aquele que pede, recebe. Por isso, irmãos, quando você sair daqui hoje, tenha isso no seu coração. Deus me escolheu para uma obra gloriosa. Gloriosa, irmão. Você não pode, irmãos, ver o mundo sofrer e não se comover. Você não pode. Aquele que ama a Deus não pode. Não pode, irmão. Eu lembrei o dia que eu fui para o hospital com a pastora Fabiana. Vou contar esse testemunho de novo, que eu já contei, mas talvez você não tenha escutado. Um dia a gente foi fazer exame cedinho. Exame de sangue. A gente foi bem cedinho. Foi no Delboni, né? Lá na Dom Pedro, em Santo André. E a gente foi tranquilo, fez os exames, voltamos para casa e tal. Aí eu falei, a gente precisa ir no mercado. Eu falei, não, vamos. E a gente foi, pegamos o carrinho, estamos lá escolhendo as coisas, estava metade do carrinho cheio já. Toca o telefone do laboratório. Eu falei, nossa, laboratório, nunca recebi ligação do laboratório. E aí a Fabiana atendeu e ele falou assim, olha, você fez exames aqui hoje cedo? Ah, fiz. Olha, sugiro que você vá prontamente para um hospital. O mais rápido que você puder. Pensa uma notícia dessa no meio do mercado.
Do jeito que estava o carrinho, ficou. E a gente foi, a gente estava no Atacadão, né? E a gente foi no São Luís, chegamos lá no São Luís, a gente recebeu a notícia assim e tal. No laboratório, eles não detalharam o que era, mas eles falaram que estava com problema no potássio. E aí eles falaram, então vamos repetir o exame de sangue. E aí repetiu o exame e falou assim, não, realmente, você precisa ficar aqui no hospital e você vai ser internado na UTI. Bom, a gente sai de fazer um exame para o mercado, do mercado para o hospital, do hospital para a UTI. Você está sentindo alguma coisa, Fabiano? Não, estou bem, estou tranquilo. Não tem nada, do nada. E aí eu fui conversar com a médica, ela falou, não, ela está com potássio muito baixo, estava 2,1. O normal é 4,5. E aí estava em queda, então estava 2,1. E aí eu fui conversar com a médica e falei, mas o que é o potássio, né, nessa situação que eu nunca ouvi falar? E ela falou, não, só para você ter uma ideia, que se chegar a 1,9, ela tem uma parada cardíaca e morre. É simples assim. E eu falei, mas e aí, como é que faz? Ela falou, não, a gente vai dar o potássio, assim, já avisa a família que vai ficar pelo menos 5 dias internado na UTI. E se eu olhava para a Fabiana, você está bem, Fabiana? Não, está bem, está tudo bem. E aí a gente foi para a UTI, aí ficou aquela dificuldade, porque a gente não está entendendo o que está acontecendo, não sabe nem como é que o potássio baixa desse jeito, e uma série de questionamento médico, e nada, ficou lá. E aí a gente ficou ali, e eu pude acompanhar, né? Então eu fiquei ali de acompanhante, e eu dormi 5 dias no hospital. Na primeira noite, na cadeira, não tinha o convênio não era tão bom assim, né? Então tinha uma caminha lá, cadeira mesmo. E aí, assim, como eu não aguentava ficar muito tempo sentado na cadeira, eu comecei a andar. E aí na UTI, aquele dia lá, não sei se hoje ainda é assim, tinham 13, é como se fosse quarto, mas não era muito bem um quarto, né? Eram leitos ali. E aí tinham 13, se não me engano eram 13. E aí eu comecei a andar à noite, e aí ela tinha que tomar medicação na veia, para ver se subia. E aí depois da medicação ela tinha que andar um período para poder fazer toda a ativação da circulação. E aí a gente começou a caminhar, e aí hospital, irmãos, à noite, é um lugar onde o diabo opera. Eu não tenho dúvida nenhuma disso que eu estou falando. E aí eu falei para a Fabiana, não, nós vamos orar aqui então, começar a orar. E aí eu comecei a visitar cada uma. A gente chegou, todas estavam cheias, preenchidas. E aí a gente foi pegando uma amizade com a enfermeira, né? E aí eu fui perguntando, o que está acontecendo? Fulano aqui. E tinha um quarto que estava fechado. A maioria deles a porta estava aberta, só um estava fechado. E aí numa das noites, no segundo dia à noite, a porta estava aberta. E eu passei, e quando eu passei tinha um jovem lá, devia ter, sei lá, uns 40 anos no máximo. Ele estava todo amarrado mesmo. Desde a cabeça aqui até os pés, tudo preso na maca, assim, um monte de amarração, um monte de equipamento, assim. E aquela cena, eu olhei para aquilo lá, foi chocante. E aí eu fui procurar a enfermeira não estava lá, aí deixei para outro dia. Aí no outro dia cedo, eu fui perguntar o que tinha acontecido com aquele rapaz, né? Por que estava amarrado? E ela falou, e ela me deu uma notícia triste. Ela falou, olha, a gente nem sabe quem ele é. Ele sofreu um acidente, e ele foi trazido aqui para o hospital, só que ele não tem documento, não tem nada. A gente não sabe quem é a família, não tem contato de emergência, não tem nada. E ele está desacordado. E aí ela falou o que ele tinha e falou, a gente não tem perspectiva do que fazer com ele. Se ele morrer, por exemplo, vai ser enterrado como indigente. E aquela notícia, assim, eu já tinha visto a cena, mas aquela notícia entrou no meu coração, assim, com uma dor, como se fosse um parente meu. E eu falei, Fabiana, a gente vai orar aqui. Porque aí a Fabiana não melhorava, eu tomava medicação na vez, falava assim, agora vai no comprimido que é mais fácil. Tomava comprimido, piorava. Eu falei, Jesus, o que é pra gente fazer nesse lugar aqui? Irmãos, entenda um sinal de Deus. Quando você tem alguma coisa, você vai parar no hospital, que não tem motivo nenhum para você estar lá, Deus quer agir com você, porque talvez o conselho você não ouviu, então Deus te levou para lá.
E aí eu falei, eu vou orar aqui. E aí a gente começou a orar. Eu comecei a orar todos os dias. Uma por uma. Parava na portinha lá. Se estava fechado, eu orava, porque era mais fácil, né? É só o acompanhante que pode ficar lá. Mas como eu era pastor, estava acompanhando, não tinha problema. E aí eu comecei a orar, um por um. Um por um. Mas eu parava no quarto daquele rapaz lá, especificamente, e eu orava por ele, porque aquela situação me doía. Aí orei no segundo dia, passei e orei na porta dele. Terceiro dia, eu passei e ele acordou. Ele acordou, só que ele teve um piripaque lá, assim, aí o pessoal correu, grudou ele de novo, mas ele já estava consciente. E aí eu falei, não, eu não aceito isso, vamos orar. E aí continuei orando. A gente ficou 5 dias. 5 dias. No último dia, quando a médica chamou a Fabiana, falou assim, você vai ter alta, vai tomar ainda mais uma semana o medicamento em casa. Já estava 4.0. Já tinha subido bem o nível. E aí eu falei para ela assim, mas e o pessoal aqui? Ele falou assim, você nem sabe. Todos os leitos aqui, ó, não sei o que aconteceu. Todos os leitos aqui, as pessoas já tiveram alta e foram embora. Só ficou aquele rapaz ali, ó. Só que pela condição que ele chegou aqui, a gente já tinha dado ele como morto no segundo dia. Mas a gente não sabe o que aconteceu. E ele já está se recuperando. Irmãos, 12 pessoas saíram da UTI sem explicação nenhuma clínica ou médica. Mas espiritual, nós temos certeza e sabedoria de todas elas. É por isso que a Bíblia diz lá no livro de Tiago, irmãos, que Elias ele era um homem comum, mas quando ele empenhou a sua palavra, a natureza obedeceu e não choveu durante 3 anos e meio. E a Bíblia diz assim que ele era um homem comum como eu e você. E o texto vai completar no versículo 16, diz assim, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu não sou justo, irmãos, pelas coisas que eu faço. Eu sou justo porque Deus me fez alguém diante dele. É por isso que eu acho fantástico o texto lá de Lucas 10, que o texto não fala que o samaritano era bom. E nem fala qual era o nome do samaritano. E também não fala que foi o sacerdote que era o homem de Deus, né, da época, que resolveu ajudar. Não fala que era o levita que cuidava das coisas sagradas, não. A Bíblia vai dar uma orientação de alguém que nem era considerado entre os judeus como alguém bom. Porque existia uma briga lá entre os judeus e os samaritanos. Mas a Bíblia me dá a orientação de que aquele que move-se de íntima compaixão, porque é direcionado pelo Espírito de Deus, fazei essas coisas e vivereis. A gente está vivendo um tempo, irmãos, que o mundo precisa de pessoas que façam com que ele viva, não que ele sobreviva. É você orar, irmãos. Você sabia que na Nigéria, todos os dias, os crentes são enterrados, fica só com a cabeça para fora, aguardando a morte, só por não negar a Cristo? Você sabia que a Bíblia me orienta que pessoas que sabiam que iam morrer não mudaram o seu fim por causa das circunstâncias, eles permaneceram naquilo que eles foram chamados? Quando Paulo recebeu a carta, você está sendo convocado para Roma, ele falou, eu vou. E o pessoal falou para ele, não vá, você vai morrer. Ele falou, eu combati o bom combate, não estou preocupado com o que o mundo pode me oferecer. Eu já aprendi a servir a Deus, eu já aprendi a ter muito, já aprendi a ter pouco, já fui instruído a ter fartura, já fui instruído a não ter nada, mas todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então não importa, irmãos, aquilo que o mundo pode oferecer, importa o que Deus pode te dar, porque tudo que está nessa terra aqui é passageiro, mas os dons de Deus, os presentes espirituais serão eternos. Eternos. Então se você está ouvindo a palavra, se você foi escolhido por Deus, irmãos, saiba primeiro, foi uma escolha pessoal de Deus. Deus não escolhe multidões.
Deus nomeia a individualidade. Então abra o seu coração para Ele. Que as pessoas olhem para você e falem assim: olha, ali vai um homem que tem o Espírito de Deus. Olha, ali vai uma mulher que tem o Espírito de Deus. Olha, ali vai alguém que tem uma boa palavra. Olha, ali tem alguém que tem uma postura diferente. Olha, alguém que tem algo de Deus para oferecer. Olha, ali tem alguém que faz isso. Olha, ali tem alguém que faz aquilo. Olha, alguém que tem aquilo outro. As pessoas vão nomear as características que você tem, não é pelo aquilo que você é, mas pelo que Deus produziu dentro de você. Então a Bíblia, irmãos, é o lugar de manifestar a grandiosidade de Deus. Busque ela. Busque ela. Busque ela. Busque ela. Que Deus está movimentando as pessoas fora daqui, irmão. Hoje a gente tem pessoas que vêm direto, você não precisa nem às vezes evangelizar. Deus traz às vezes direto para você. E você tem que cuidar dessas pessoas. Você tem que ter uma boa palavra para essas pessoas. Você tem que produzir salvação na vida dessas pessoas. Você tem que produzir conversão na vida das pessoas, de tal forma que ela queira multiplicar aquilo que ela recebeu. Quem foi escolhido aí por Deus? Só isso e os outros? Quem foi escolhido por Deus? Levanta a mão bem alta aqui, ó. Então você que foi escolhido por Deus, Deus te deu uma ordem. Vá, dê fruto, e que o seu fruto permaneça. Tem muita gente que gostaria de ser um escolhido de Deus aí, mas está lá fora perdido. E você foi escolhido para levar a boa palavra para ele. Seja como o samaritano, que a pessoa que escreveu, acho que quando leu, falou: não, eu tenho que colocar um destaque aqui, porque ele teve algo diferente dos demais, ele foi bom. Seja você o bom samaritano. Seja você aquele que tem uma novidade para oferecer, uma solução para dar. É que fica às vezes pensando, mas é que a gente não assume, né, o papel. E essa semana eu vi um rapaz, eram shorts, e ele estava glorificando a Deus, e era lá na África. E ele estava saindo da escola, e foi algo que aconteceu comigo. E na hora que eu lembrei, eu agradeci muito ao Senhor. E aí ele saiu acho que era da escola, e estava chovendo muito, muito. E ele estava indo para a sua casa a pé, e era longe. E ele falou para Deus assim: Senhor, o Senhor poderia parar essa chuva para que eu pudesse chegar em casa. E ele deu 3 passos, a chuva parou na hora. E ele falou: para que eu saiba que o Senhor é Deus que está falando comigo, quando eu chegar na minha casa, Senhor, que a chuva volte. E aí eu terei certeza que foi o Senhor que operou um milagre nessa terra. E ele foi andando, e é fantástico isso, que ele gravou o final do vídeo quando ele estava chegando na casa dele. E ele estava chegando e estava sequinho, e ele falou: Senhor, se é o Senhor que operou esse milagre, que a chuva volte agora. Irmãos, ele nem terminou a oração. E nem era uma oração, né? Era um passo de intimidade. E ele começou a andar, e as gotas começaram a cair, e ele começou a chorar. E ele começou então a agradecer a Deus, porque Deus tinha operado aquele milagre. Mover a natureza é um milagre, irmão. E foi de uma forma despretensiosa, simplesmente para ele poder chegar na casa dele seco. O que será que Deus não pode fazer além, irmãos, daquilo que a gente imagina? Já parou para pensar isso? Uma oração sua pode fechar um hospital, porque todo mundo pode sair de lá curado. Está em você.
Por isso que a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Pelo contrário, abra o seu coração, abra os teus ouvidos, abra os teus olhos e vede com grande força o Senhor executará um livramento sobre você. E os escolhidos estão aí ainda? Hein? Cadê os escolhidos? Levanta a mão aí. Mais alto, quero ver os escolhidos. Deus deu um poder para você chamado Espírito Santo. E esse poder não tem limites. Não tem restrições. E ele não diminui à medida que você usa. Quanto mais você usar a unção do Espírito Santo da sua vida, mais Deus a acrescentará. Qualquer área da sua vida que for, irmão. O pastor colocou um desafio aqui hoje. E Deus coloca um desafio para você hoje. Me busca, porque você me encontrará. Me pede, que eu te darei. Bata, e eu abrirei. Aquilo que é necessário que você receba está nas minhas mãos. Creia, peça e tome posse, e você verá a glória de Deus. Amém? Amém? Aleluia. Paulo diz assim: que me separará do amor de Cristo? Dificuldade, luta, fome, perseguição? Nada, 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 nada pode nos separar do amor de Cristo. Foi por isso que ele permaneceu até o fim. Foi por isso que ele não mudou de ideia, não mudou de opinião, não mudou de lado. Ele permaneceu até o fim. Amém? Amém? Essa palavra, irmãos, é para que você se prepare para o que virá no segundo semestre aí. A terra continua clamando soluções. E o hemisfério norte está chorando. E é no fim do ano que vem a virada para o nosso, né? Então, desde já, irmão, ore, determine, para que Deus faça um mover sobrenatural nessa terra. E que quando chegar as promessas que estão encadeadas no futuro sobre nós, encontre em nós uma boa notícia. Encontre em nós uma boa palavra. Encontre em nós um bom samaritano. Encontre em nós alguém que foi escolhido de Deus e não fugiu da sua presença. Amém?